Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem está triste, diga glória a Deus. Está triste? Fica triste não, está na presença do teu Deus nesta noite, amém? Oh, aleluia. A Bíblia diz que na presença dele há abundância de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Então nós estamos na presença do Pai nesta noite. Fica feliz, fica alegre. Amém, irmãos? Servir a Deus significa que há possibilidade de saída, que sempre há uma esperança renovadora em nossos corações. Então nós temos inúmeros motivos para continuar acreditando, tendo esperança e confiando no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesta noite eu quero ministrar uma palavra direcionada à família nesta noite. Nós tivemos uma aula de teologia na segunda-feira e justamente acabou entrando o assunto sobre família, e nós estamos vendo aí a necessidade de se abordar sobre esse assunto. E hoje eu quero falar um pouco. O assunto, na verdade, ele é muito extenso, irmãos. Existem muitos caminhos a percorrer sobre o ensinamento dado à família. Porém, hoje, nesta noite, vamos falar alguma coisa básica e importante para o nosso convívio familiar. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Pode tomar assento. Glória a Deus. Nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz nos últimos dias difíceis de se viver, dias trabalhosos. O apóstolo Pedro diz que o patriarca Ló, ele afligia cada dia a sua alma, vendo a corrupção dos seus dias. E nós estamos vendo que estamos chegando no final desta era presente, no final da dispensação da graça. E muitas coisas têm acontecido. Nós ligamos a televisão e estamos vendo aí as reportagens, os acontecimentos mundiais. E o mundo passa por uma crise que se instalou nos 5 continentes. E os governantes não sabem exatamente mais o que fazer. Parece que eles estão perdendo o controle da situação na área da segurança pública, da economia. A religião mesmo não está mais proporcionando aquilo que o ser humano gostaria de receber. E nós estamos vendo que a sociedade, ela simplesmente está refletindo que há um mal instalado. Mas que esse mal instalado na sociedade tem a ver com uma base, com uma raiz que se inicia dentro dos lares, dentro das famílias. E nós não precisamos consultar aqui os sociólogos ou os conselheiros matrimoniais para entender que há algo errado com a família na terra. Precisamos entender que o barômetro da sociedade é a família. Nós entendemos pela palavra de Deus que a família é a base de tudo. Quando o Senhor Deus instituiu a família como uma instituição divina, Ele estava fazendo um planejamento para que todos na terra fossem abençoados. A família não foi instituída por um sociólogo, não foi instituída por um governante, foi instituída por Deus. Por isso que a família, ela é uma instituição divina, estabelecida por Deus desde
das eras antigas, desde o princípio do homem na face da terra. A família é muito mais importante do que a igreja. A família é muito mais importante do que religião. A família é muito mais importante do que o comércio, porque antes de haver escola, comércio, antes de haver religião, Deus instituiu a família. A tua família está no plano de Deus para ser continuamente abençoado na face da terra. Deus instituiu a família desde o princípio. Só que a gente passa a olhar que as famílias estão rachando, que há um mal instalado em cada seio familiar. E isso não tem só a ver com aqueles que não professam e não vivem a palavra de Deus. Isso tem a ver também com gente que está andando com a Bíblia, que frequenta uma igreja evangélica, que não saturado, mas que já ouviram inúmeras mensagens da palavra de Deus relacionado ao cumprimento da palavra de Deus, ao dever e o compromisso de praticar a palavra de Deus e não ser simplesmente ouvinte. Eu me lembro de um pastor que ele ministrava sobre regeneração na igreja dele, comentando hoje com o nosso irmão Henrique, e todo domingo ele decidiu falar sobre regeneração, que é mudança de vida. E depois de uns 5, 6 domingos, a irmã foi para ele e falou: pastor, que palavra maravilhosa que o senhor ministrou. Ele falou: irmã, onde você estava nesses domingos? Porque eu estou ministrando a mesma palavra. Então a gente parece que estamos ouvindo inúmeras mensagens, estamos admirando como esse grupo aqui de pessoas que admiraram Jesus pela sua mensagem, mas não havia uma prática de vida. E o texto que nós lemos aqui fala exatamente de 2 casas que foram construídas, só que com uma diferença. Uma foi construída sobre uma rocha, a outra foi construída sobre areia, e ambos foram sacudidas por ventos, por chuvas, por tempestades e por uma série de fatores que chacoalharam aquela casa. Só que houve uma diferença, uma caiu, a outra não caiu. A que caiu era justamente aquela que estava edificada sobre areia. A que não caiu é que estava sobre a rocha. E no resumo, Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra e praticam, é os que estão edificando, colocando, estabelecendo as suas casas sobre a rocha. Aqueles que estão ouvindo, estão admirando, mas que não estão colocando em prática, são aqueles que estão construindo a sua casa sobre a areia. O mesmo vento que vai bater na casa fortificada, vai bater na casa frágil. E a Bíblia diz que o tombo será terrível. Então nós estamos vendo muitos lares de cristãos que estão sendo sacudidos por crises, por problemas, por situações adversas, e não há, parece que não há um jeito de contornar a situação, de reverter o processo. Irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos viver como derrotados e nem permitir que o inimigo venha fazer tudo o que ele quer em nossos lares e nossas famílias. A igreja, ela é uma instituição divina também, ela é, porém, constituída de família. Veja como que é importante na palavra de Deus a gente compreender isto, porque na verdade é o seguinte, irmãos, a palavra de Deus diz que em primeiro lugar em nossas vidas está Deus, Deus acima de tudo e de todos. Em segundo lugar está a família, e em terceiro está a igreja. A igreja é constituída de família. Quando um pastor estava indo viajar para a Califórnia, São Francisco, ele viu num avião um rapaz ajoelhado assim, e ele tomou a ousadia de bater nas costas do rapaz e falou: escuta, você é evangélico, mas de que igreja que você é, né? A paz do Senhor. Ele se levantou e disse assim: não sou evangélico, eu sou da igreja do satanismo. E o pastor se admirou naquela hora. Ele falou: você é da igreja do satanismo? Sim, eu estou indo agora para uma grande conferência, nós vamos estar nos reunindo, porque nós temos particularmente alguns propósitos específicos. E foi falando alguns propósitos terríveis mesmo de estabelecer na terra. E o pastor, pelo Espírito Santo, lógico, sabendo que essa motivação que vem diretamente de Satanás, do diabo, porque o diabo, o que ele mais quer é destruir a família. Ele sabe que a igreja é constituída de família. Ele sabe que um homem de Deus, que não atrás de um homem de Deus, mas do lado de um homem de Deus existe uma mulher de Deus.
E ele sabe que se ele destruir essa relação, se ele conseguir afetar os casais, a família, ele também estará afetando a igreja de Jesus Cristo. Ele sabe disso. Só que nós não podemos culpar o diabo por tudo. Nós não podemos dizer, foi o diabo. Por quê? Porque há muitos maridos, infelizmente, que estão fazendo o papel do diabo. Há muitas mulheres que estão fazendo o papel do diabo. A Bíblia diz isto. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. Então tem muita gente que está promovendo fortemente a destruição do seu lar por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de atitude, por falta de se estabelecer naquilo que a palavra de Deus diz, numa posição real pela palavra do Senhor. Nós olhamos a palavra de Deus e diz que desde o princípio que Deus estabeleceu a família, nunca houve uma família perfeita. Eu estou ministrando aqui agora, mas não imagine, não passe longe da minha família ser perfeita. A minha família é imperfeita. E não existe uma família perfeita na face da terra. A Bíblia fala que a família de Abraão houve mentiras, houve caprichos femininos, proposta indecente. A Bíblia fala que na família de Isaac houve a venda de primogenitura. A Bíblia fala que na família de Isaac mesmo houve o quê? A preferência de filhos. Então a gente começa a notar que em cada família, na família de Davi mesmo, Davi foi o maior rei que Israel já teve. Foi um grande guerreiro, destruiu o exército, conquistou cidades, destruiu o gigante. Mas foi um péssimo pai de família. O homem que conquistou lá fora todas as condições que um guerreiro poderia conquistar, mas o seu lar estava ruindo. Então nós precisamos atentar que a base é o lar. Precisamos ter uma atenção maior naquilo que a palavra de Deus diz em relação à nossa família. Não existe família perfeita. Todos são imperfeitos. O homem, a mulher, os filhos, a relação conjugal. Mas precisamos atentar naquilo que a palavra de Deus diz para quê? Para que a gente possa entender que existe recurso para o melhoramento. Existe à luz da palavra de Deus uma condição para quê? Para que a gente caminhe de uma forma ao qual a coisa pode ter uma transformação. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção é justamente sobre o papel sexual. Isso quer dizer que eu devo compreender o papel da minha mulher e a mulher compreender o papel do marido na relação. Isso por quê? Porque precisamos entender que todos nós fomos formados da mesma estrutura. E às vezes alguém pensa que casou, a mulher pensa que casou com o super-homem, e o homem pensa que casou com a Mulher Maravilha. Isso quer dizer, quer cobrar além daquilo que está condicionado a fazer. Queremos cobrar além das condições. E aí, irmãos, é muito fácil a gente cobrar, porque a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer aperfeiçoar as pessoas. E nós não fomos chamados para isso. E nós sabemos muito bem que é muito complicado a relação conjugal de família. Por quê? Porque na verdade quando está na fase do namoro, tudo é aceitável. Isso porque não está debaixo de um teto. Eu conheço uma pessoa que namorou 4 ou 5 anos. E alguém até fala assim, não, é importante passar muito tempo em namoro, porque você vai conhecer a pessoa, irmãos. Você só vai conhecer de verdade a pessoa quando você começar a comer 2, 3 quilos de sal com ela. Quando você começar a conviver com ela debaixo do mesmo teto, e olha lá, hein? E é capaz de você ainda nem conhecer perfeitamente a pessoa com que você está. É muito complicado, porque nessa fase de namoro existem declarações bonitas, não é isso? Gentilezas, né? Vai por Habib's, caixa de bombom, é um telefonema atrás do outro, meu bem, meu amor, como é que você está? Está passando bem? Precisa de alguma coisa? É aquela coisa melosa, gostosa, né? Mas essa fase é uma fase maravilhosa, mas tem aquela fase da realidade, aonde vai ser provado as suas palavras que um dia você declarou diante de um pastor, diante de um líder espiritual, confessando que você vai estar assumindo a responsabilidade
e companheirismo em todas as situações da vida. Na dor, na alegria, não é isso? Na fome, na abundância. Então essas declarações, elas serão colocadas à prova, sabe em qual momento? Momento que estiver debaixo do mesmo lar. Aí aquela declaração de amor, eu te amo, porque estou apaixonado, é ali que vai ser colocado em questão, em prova. Por quê? Porque é ali que vai se provar exatamente se as tuas palavras, o sentimento, eram reais e verdadeiros ou não eram. Adaptação de duas culturas, duas cabeças, dois ensinamentos. Ela foi criada de uma forma, você foi criado de outra forma. Agora adaptar essas duas mentalidades dentro de um mesmo teto, porque enquanto estava naquela fase do namoro era uma coisa, agora adaptação dentro do próprio lar, aí que nós vamos ver se realmente há amor, porque o amor tudo suporta, tudo espera, o amor não se comporta com indecência e não busca os seus próprios interesses. Veja como é importante essa coisa de quê? Do papel sexual. Isso quer dizer, compreender que o seu cônjuge tem limites. O marido ou a mulher, ambos têm um limite. E a cobrança é um peso muito forte naquilo que nós queremos que as pessoas façam. Mas como é importante a gente dar o maior tipo de ensinamento, quando nós queremos que alguém mude, é nós mesmos mudarmos. É nós mesmos ter um dos maiores ensinamentos, que é justamente o quê? O exemplo. O exemplo. Diz que vale muito mais 1 minuto de atitude do que 1 hora de palavras. Atitudes. O homem é mais forte. Procura esportes mais pesados. A mulher não. A mulher, ela tem o homem ele tem uma capacidade de enxergar universalmente. A mulher não. A mulher já é detalhista. A mulher consegue passar de uma loja e se ver dentro de um vestido. Até mais. Então os irmãos já se preparam aí os cartões aí, porque as mulheres vão cobrar, hein? O homem faz coisa que a mulher não faz. Mas a mulher também faz coisa que o homem não faz. Entendeu, irmãos? Eu falo isso porque eu fico em casa lá, eu lavo, não passo, mas lavo louça, lavo roupa, varro a casa, arrumo, criança para a escola, recebendo. Irmão, o dia inteiro trabalhando, e não rende, viu? Mas não é a mesma coisa da mulher. Só enrolando. A mulher chega e num toquinho que ela dá, o que é isso? É a capacidade que elas têm. E temos que reconhecer esse valor. Por mais que a gente faça, a gente não chega ao alcance dela. Amém? Quem sabe as mulheres não vão comprar o meu CD no final, né, pastor? Porém, a coisa que os homens fazem que as mulheres não têm condições de fazer. Entendeu, irmãos? Os irmãos concordam com isso? Amém? Então nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Valorizar os valores das mulheres. E as mulheres valorizar. Se há uma cobrança, que essa cobrança seja moderada, seja limitada. Por quê? Para que não haja uma cobrança acima das possibilidades e haja o quê? Um rompimento. Tá? Haja o quê? Haja conflitos. Então é muito importante essa questão do papel sexual. Agora nós precisamos entender que há uma outra coisa muito importante sobre essa coisa de relação conjugal, que é justamente a dependência mútua. Isso quer dizer, você depende dela e ela depende de você. Quando Deus fez o homem e depois fez a mulher foi tirada da costela de Adão. Deus poderia ter feito a mulher de que forma? Utilizando o mesmo barro. Mas por que Deus vai lá e tira? Por que Deus tira? Da costela. E eu lendo uma vez de um teólogo chamado Lourenço Alson, é chamado pai da teologia moderna. Ele fala que quando Deus fez a mulher, Deus não tirou de nenhum osso da cabeça do homem. Para a mulher não pensar ou imaginar que ela é superior ao homem que ela vai mandar. Também não tirou de nenhum osso do pé. Para o homem não pensar ou imaginar que a mulher está debaixo dos seus pés, que a mulher é muito fraquinha e que ele vai dominar e que ela será sua escrava. Deus tirou a mulher da costela, do lado esquerdo de Adão, primeiro.
para mostrar para o homem e para a mulher que ambos são iguais. Ninguém é mais precioso para Deus aqui nesta noite, nem o homem nem a mulher, os dois são iguais no coração de Deus. Colocou do lado, tirou do lado, aliás, para falar justamente sobre o companheirismo, andar junto, em concordância, em propósito, em mentalidade, andar juntos, tá? E o que mais? O companheirismo, sim. E o que mais? Por que Deus tirou da costela? Para mostrar exatamente da dependência que o homem teria dela e dela dele. Quer dizer, o homem se completa quando ele encontra, né? A panela encontra a sua tampa. Entendeu, irmãos? Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só, né? Vou fazer para ele o quê? Exatamente. Não foi uma escrava, né? Não foi uma mulher para ele dominar, subjugar, submeter, né? A Bíblia diz que Deus deu domínio ao homem, para ele dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo e sobre os peixes da água. Mas não disse para o homem, domine sobre a mulher, porque a sua mulher não é uma propriedade exclusiva sua, não é. A Bíblia diz que ela foi te dada para ser uma ajudadora sua, para te ajudar você e você ajudar a ela. A Bíblia diz, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Amém, irmãos? É a palavra que diz. Submissão, reconhecimento da autoridade do homem. Isso porque Deus, quando constituiu o homem, Ele deu ao homem o direito de exercer 3 funções específicas, como eram as autoridades judaicas. Primeiro, profeta, sacerdote e rei. Sacerdote primeiro. A Bíblia diz que Jó exercia um papel como um sacerdote. De sacerdote primeiro, você marido, você tem o compromisso e a responsabilidade. A função do sumo sacerdote é apresentar o povo para Deus. A primeira função de um marido, de um líder, de um pai de família, é levantar e apresentar a sua família diante de Deus. Apresentar a vida da sua esposa, o trabalho dela, dos seus filhos, da escola. É o papel do sacerdote, representar a sua família diante de Deus. Quantos pais que não oram pelos seus filhos? Quantos pais que não oram pelos seus próprios lares? Você orar é você desestruturar as bases sólidas das ações do diabo contra a sua família. Você pode dizer que ora de vez em quando não é o suficiente. Tem que orar constantemente, permanentemente. Não é só o exercício sacerdotal. Vem exatamente agora o ofício de profeta. O exercício do profeta agora é transmitir de Deus ao povo. Agora a função é transmitir para a família a vontade de Deus para com aquele lar no qual foi buscado em Deus. A vontade de Deus. Deus quer que façamos assim. Vamos fazer um culto aqui no lar. Vamos convidar as crianças para a gente orar junto, né? Vamos desligar mais a televisão e abrir mais a Bíblia. É a vontade de Deus. Agora é o papel do profeta, não é isso, pastor? É isso, estabelecer agora e declarar a vontade de Deus. Esse é seu papel, irmão. É o papel. Agora vem depois a função do rei. O rei é o administrador. Agora ele vai administrar a área espiritual do lar, a área econômica do lar, a criação dos filhos. Vai ajudar a mulher, né? Não tirar a autoridade da mulher. Às vezes a criança pede para a mãe alguma coisa e diz: mãe, eu posso jogar videogame? A mãe diz: não pode não, porque eu estou limpando a casa. Aí vai pedir para o pai: pai, eu posso? Aí o pai diz: pode jogar. A mãe falou que não pode. Não, mas pode jogar. Arrancou a autoridade da mãe, quando o certo seria, o que sua mãe falou? Ela falou que não. Se ela falou que não, então é não. É dar essa condição de quê? De autoridade à mulher.
Da mesma forma a mulher para com o marido. Por quê? Porque a criança tem essa coisa mesmo. A criança pergunta para o pai, se o pai falar que não, ela corre na mãe. Mãe, eu posso? E às vezes a mãe não sabe exatamente o que o pai falou, né? E aí o que acontece? Quebrou a autoridade do pai. Entendeu, irmãos? Você fala assim, isso não é nada. É importante sim. Porque chega uma hora, eu já vi isto, de crianças crescerem e só respeitar a autoridade do pai. E por infelizmente, às vezes o pai parte. Nunca ele vai respeitar a mãe. Por quê? Porque não teve isso, não teve esse apoio. Então é importante que você, marido, dá essa autoridade à sua mulher. E a mulher também reconheça essa autoridade ao marido. Para que ambos tenham a condição de liderar a família. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Isso fala justamente sobre o quê? Sobre a ligação que existe um com o outro, que é a dependência mútua. A Bíblia também fala que não é fácil o conviver junto, e por isso estabelece uma condição de sacrifício. Casamento não é mar de rosa. Existem os momentos de crise, existe o momento de conflito, existem momentos difíceis que se passam às vezes dentro do casamento. Mas a Bíblia nos fala, marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Primeiro ponto, como é que Cristo amou a sua igreja? Resposta, amou ao tal ponto de dar a sua vida por ela. O que você tem feito para melhorar o teu casamento? Às vezes os lares vivem numa base de conflitos e guerras. Ninguém quer ceder. Ninguém quer dar o braço a torcer. Todos querem defender a sua posição. Cada um quer defender o seu lado. E quando não há um sacrifício, quando não há essa coisa de perder agora para ganhar depois, só queremos ganhar, só queremos vencer, e aí se torna difícil. Porque o outro lado também vai entrar na mesma questão, e aí o que vai acontecer? Choques constantes. É importante que haja o sacrifício. Quer dizer, precisamos às vezes nos calarmos. Às vezes precisa dizer que está errado até, para que a coisa não venha a ferver de um tal ponto a desmoronar esse lar. Um outro ponto que a própria palavra nos diz, que quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que ambos estavam nus. Deus criou eles vestidos? Não, estavam. Isso fala de transparência, não ocultar segredos. Às vezes o amigo da fulana sabe muito mais da vida dela do que o próprio marido. Às vezes o amigo de empresa sabe mais dele do que ela sabe dele. Por quê? Porque não existe transparência, mas ocultando segredos, opiniões. Então é muito importante que no relacionamento haja o quê? Transparência, abertura, conversa, diálogo, né? Sentar, tem alguma coisa errada? Tem, vamos ver o que nós podemos fazer. Qual é o problema? O que está acontecendo? Você não está com qualquer pessoa, você está com uma pessoa que Deus preparou para você, que é a melhor pessoa do mundo para você nesta noite, no qual você está, sabe por quê? Porque foi Deus que preparou, está na sua vida. Então honre essa pessoa, seja transparente, seja fiel. Algum problema, abra o jogo com essa pessoa. A Bíblia diz que você e ela são a mesma carne, estão juntos, estão unidos. Então, num diálogo, num relacionamento, tem que haver essa transparência. Por isso que Deus fez o quê? Eles sem nada. Hoje estão se cobrindo de hipocrisias, de falsidades, de mentiras. E aí esse relacionamento começa a rachar, começa a desmoronar. Porque diz que a mentira tem perna curta. Eu nem sei por que fizeram o negócio do Pinóquio lá, né? Ele que tem o nariz grande. Deve ser perna curta, não um nariz grande, né? Se mentira tem perna curta. Quer dizer, uma hora ou outra se descobre. E a gente sabe, irmãos, que quando um relacionamento se rompe, nem sempre é por causa de um ato, de uma atitude.
São coisas que vão vindo, e não vai sendo trabalhado. E quando acontece o rompimento, é porque a coisa lá atrás já vinha vindo há muito tempo. Então precisamos atentar nas mínimas coisas. A palavra de Deus diz que as raposinhas destroem muito mais a vinha do que as raposas. Então são coisinhas que precisamos atentar. São essas coisinhas pequenininhas que eu coloquei aqui, que é importante a gente entender. Unidade absoluta. Deus diz: e ambos serão uma só carne. Esta união não tem nada a ver com esta coisa diretamente ligado à união física primeiramente. A união física ela é muito importante. Sabe-se que num relacionamento precisa de quê? Precisa de um encontro visual, que é chamado o amor eros, que é o amor físico, né? Eu me apaixonei por aquele homem porque ele era um homem espiritual. Porque ele orava muito, porque ele lia muito a Bíblia, porque nada disso. É o contato físico, é a primeira coisa, é algo que te atrai, é algo que chama a sua atenção, é o amor chamado amor eros, o amor eros. Só que a unidade, essa unidade de estar unidos, tem a ver com a alma, com o sentimento genuíno e verdadeiro, que é o amor que nasce, que brota num coração que foi regado pela presença de Deus. Isso por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando foi estabelecido o lar de Adão e Eva, quem é que estava presente? A Bíblia diz que Deus passeava no jardim do Éden, na viração do dia. A presença dele era constante e permanente. Infelizmente, muitos lares, quando estão no princípio do seu estabelecimento, Deus não é consultado. Não se busca a vontade de Deus. Pelo contrário, se busca a boca de profetas aí fora. Os profetas casamenteiros, né? Deus revelou na igreja que eu vou casar com fulano e tal. Deus revelou que a minha preparada, irmãos, a gente que está um pouquinho no evangelho, já ouviu tanto isso. Irmão Alex, olha, eu falo com o irmão Alex, nós congregamos junto no ministério, que o que tinha de revelação e profecia era a torta e a direita. Entendeu, irmãos? Aí é um perigo terrível, né? Conta-se até a história daquele pastor do irmão que estava louco para casar. Estava na igreja, mas louco para casar mesmo. Louco para Deus levantar um profeta. E estava congregando uma igreja que o pastor tinha 2 filhas. Uma bonita demais. A outra, parece que não foi bem feito. E a bonitona chamava Vitória. E a feia chamava Graça. E ele orou e disse: Senhor, me dá vitória, me dá vitória. Aí levantou um profeta e diz: a minha graça te basta. Ficou com a graça. Quem quer receber a graça de Deus aqui nesta noite? A graça de Deus, né? Não vai... Entendeu, irmãos? A gente precisa tomar muito cuidado com essa história, né? Precisa tomar muito cuidado com essa história, porque essa coisa de saber decidir, inclusive foi até o tema da escola dominical hoje de manhã aqui, né? A escolha suprema, a decisão, o momento certo de você saber escolher e como escolher aquilo que Deus preparou para você, na verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos livres para casar com quem nós queremos. Não precisamos de uma revelação de um anjo que venha, sabe, irmãos? Eu conheço tem uma família que eu considero muito, e tinha uma jovem lá, filha desse casal que eu gosto muito deles, e o irmão dela, apareceu um cidadão, e ele falou assim: eu vejo na sua cabeça e na cabeça da minha irmã 2 anéis, 2 alianças grudadas uma na outra. Quer dizer, já deu para entender que Deus ia... Nada disso, não aconteceu nada, irmãos. Entendeu? Essas revelações precisa tomar muito cuidado. Então a palavra de Deus diz exatamente que é Deus que dá a liga perfeita no relacionamento. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: é melhor que sejam 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver fraco, o outro fortalece. Entendeu, irmãos? Só que a Bíblia diz que o laço de 3 dobras é muito melhor.
Tá? A Bíblia está falando de dois, mas chega uma hora que a Bíblia fala do terceiro. E é justamente a presença de Deus. Tá? A presença de Deus. Então é muito importante que a presença de Deus, ela seja regada na vida, na relação conjugal, constantemente, permanentemente. Através de quê? De uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de um culto familiar. Culto familiar não é aquele culto que você convida lá o pastor, o presbítero, não. É o culto que você pega a sua esposa, pega os seus filhos, filho, leia uma palavra. Esposa, inicia com uma oração. Vamos fazer uma oração. A família ali, ó, o pai, a mãe, o filho, os filhos. Isso é um culto familiar. Ali, ó, junto, precisa se fazer isto. Sabe, irmãos, não adianta a gente querer ser pregador dos púlpitos, dos congressos, das conferências, das cruzadas. Não adianta a gente ser que nem o Naamã. Lá fora é o herói, o conquistador, o guerreiro, o batalhador. Mas dentro da casa, ele, quando tirava toda aquela indumentária das aparências, revelava toda a podridão do pecado. Então não adianta a gente ser na igreja, ser lá na sociedade, na empresa, o super crente, o super homem honesto, nessa transparência que não é verdadeira. E em casa a gente não tem essa condição de estabelecimento. Precisamos entender que tudo começa no lar. A primeira escola de uma criança, aonde é? É em casa. A primeira igreja de uma criança é em casa. O primeiro exercício de um ministério de um homem de Deus, aonde começa? Começa em casa. Não é aqui que começa. Não é aqui. Vou abrir essa condição. Não é aqui que a criança aprende a se comportar na igreja, não, irmãos. Não é aqui não é aqui que o obreiro, a obreira, recebeu a função. Pastor André deu a função para o nosso irmão Teste. Se alguma criança, você cuida, você aqui é responsável pelas crianças. Não. Ela é em casa que você ensina a criança como se comportar na igreja. Tendo idade para isso, para compreender isso. É você que forma o caráter da criança, lá no seu lar. A história daquele menininho que só queria morar na igreja, né? Mãe, vamos morar aqui na igreja? Por quê? Porque aqui na igreja o pai é tão bonzinho. Quer dizer, na igreja ele era o homem de Deus. Entendeu, irmãos? Mas em casa, quem era? Entendeu, irmãos? Então quer dizer, tudo começa dentro do lar. Tá? E como é que se estabelece isso? Como é que esse ensinamento se estabelece para a criança? Se estabelece através do tipo de ensinamento chamado exemplo. Filho, você não mente. Mentira do diabo. Pai, o fulano de tal disse que eu não estou. Interessante, né? Estão entendendo? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Esse no caminho não é em um caminho. É no. Quer dizer, aquele que você está seguindo. Não adianta você falar, filho, você precisa aprender a palavra de Deus mais, sabia? Mas você tem sentado com ele, lido e explicado para ele a palavra? Tem vindo, vou puxar a orelha agora, pastor. Tem vindo na escola dominical aprender para depois repassar? Não aprendeu? Então se você não investe, se você não ensina, pode ficar tranquilo. O mundo e o diabo vai investir no seu filho. Pode ter certeza disso, o diabo não vai perder tempo. Ele sabe que o tempo dele é resumido e ele trabalha 24 horas por dia para tentar destruir o seu lar e a sua família. Pode ter certeza disso. Se você é negligente, se você não é aplicado, se você não é disciplinado, pode ter certeza, o resultado vai vir depois. Agora, se você semear coisas boas hoje, se você for um homem aplicado, uma mulher de exemplo, pode ter certeza, a tua retribuição virá da parte do Senhor Jesus. Quer ter filhos bons, educados, respeitadores, cristãos de verdade, não fachada, invista. Faça hoje, para que o resultado aconteça no dia da manhã. Não seja negligente, não deixe o tempo passar. Você tem essa condição hoje que Deus colocou nas suas mãos. Você pode mudar o curso da história do teu relacionamento, da tua família, do teu casamento, mas você tem que querer isto. O poder de decisão, falamos aqui de manhã, o poder de decisão está em nossas mãos. Deus é tão lindo e maravilhoso que nos dá essa liberdade de tomar opção à escolha que queremos ter. Só que Deus nos chama também a uma responsabilidade, quer dizer, você toma a decisão. Então não basta querer melhorar o casamento, nós temos que fazer
por onde merecer também que isso aconteça na vida familiar. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo? Glória a Deus. A presença de Deus no lar de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. E nesse jardim passava 4 rios. Sabe o que é isso? Eram os 4 rios que a Bíblia fala: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Por que esses 4 rios passavam? Se você examinar lá no capítulo 2 e versículo 10 de Gênesis, vai ver que esses rios traziam prosperidade ao lar de Adão e Eva. Isso quer dizer que o teu lar tem que ser uma bênção, irmãos. O teu lar não pode ser local de conflito. O seu lar não pode ser local de guerra, de competitividade. Não, tem que ser uma bênção. Às vezes nos irritamos por qualquer coisa. Eu conheci um casal que hoje se separou, mas porque o marido, acontece, às vezes deixado de repente, com a mesma concha que ele pegou o feijão, ele pegou o arroz. Aí foi o suficiente. Apertou a pasta de dente, em vez de pegar no fundo e apertar para ir devagarzinho, não, apertou lá em cima. Ou deixou a pasta de dente aberta e secou a saída e não saía mais. Qualquer coisinha explodia numa guerra total. E não é assim, irmãos. Marido, você foi chamado para ser uma bênção. Mulheres, foi chamado para ser uma bênção. As crianças, foi chamado para ser uma bênção. Acredite nisso, você pode fazer o seu lar um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Não transforme o seu lar num pedacinho do inferno, não. Faça isso não. Pastor, meu marido chegou bêbado essa madrugada, sabe o que eu fiz? Eu coloquei ele para dormir no sofá. Beleza. Está fazendo o papel do diabo. Está trabalhando para ele. Não. Tem que dobrar o joelho, tem que orar, tem que acreditar que Deus vai mudar a vida dele. Irmãos, o peso da crítica, da cobrança, às vezes esmaga muito mais. Às vezes nós mudamos pessoas com as nossas próprias atitudes. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, faça o quê? Dê de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber. Você vai amontoar sobre a cabeça dele brasa, quer dizer, você vai deixar ele confundido. Então ele vai mudar, não porque você impôs essa condição, mas porque ele está vendo que você está demonstrando para ele um amor que ele nunca recebeu, de compreensão, de atitude. Então quando estamos junto com uma pessoa, nós esperamos sempre o melhor dessa pessoa. Então nós temos condições de destruir, mas temos condições de edificar também. Dentro do lar, a presença de Deus, ela tem que ser frutífera em nossas vidas. Tem que haver produtividade. A Bíblia fala do companheirismo, de confiança, de amor. A base de tudo, o amor. Vem a confiança, vem o respeito e, em quarto, o companheirismo. De ser amigo, de ter uma atitude de ajudar. Por quê? Porque o mundo vive em guerra. E que o mundo vive em guerra. Mas no meu lar tem que haver paz. Quando eu entro no lar, o mundo pode estar se destruindo, mas quando eu entro no meu lar, eu tenho que respirar paz, porque no meu lar habita a presença de Deus. Amém, irmãos? Agora, e quando é o contrário? O homem só encontra paz lá fora. Quando ele chega em casa, uma mulher que reclama das contas para pagar, que não pode sujar uma coisinha aqui, aí é um problema seríssimo. Salomão disse: eu prefiro habitar no deserto onde há paz, do que dentro de casa com uma mulher que só reclama. Tem conta para pagar? Tem. Tem problema? Tem. Mas temos um Deus da providência, que na hora, no momento certo, Ele vai entrar e vai dar vitória para nós em nome de Jesus. Como é importante o companheiro olhar para a companheira e ver essa firmeza. Como é importante a mulher olhar para o marido e ver essa firmeza. Calma, não vamos nos desesperar. Deus vai entrar com providência. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém, irmãos? Começa no lar. Eu quero terminar falando sobre 5 forças do amor, 5 atitudes que podem melhorar a nossa relação conjugal. O primeiro dela, comentamos alguma coisa sobre aceitação, de aceitar. Nós queremos às vezes mudar as pessoas. Eu conheço um amigo que ele namorava uma semana e terminava.
2 semanas ele arrumava outra irmã, namorava. Passava 3 semanas, terminava. E assim ia. Toda vez que eu encontrava com ele, depois de umas 3 semanas, você morava pertinho, né? E aí, como é que tá a benção? Ah, não deu certo. Por quê? Não, muito religiosa. E a outra, não dá. Por quê? Ah, criticava muito. Então, cada uma tinha um problema. E aí Deus me mostrou exatamente que o problema não estava nelas, estava realmente nele. Sabe? De não querer aceitar os defeitos das pessoas. Sabe? Então, o que precisamos entender? Que assim como ela nos aceita, assim também precisamos aceitá-las. Nos seus defeitos. Elas têm defeito que nós não temos, mas nós temos defeito também que elas não têm. E nos aceita. E por que também não vamos aceitar? Então, a aceitação, nada de querer mudar as pessoas. Se a pessoa vai mudar, que haja uma mudança por livre vontade mesmo. Porque às vezes quando nós queremos mudar, nós não temos essa condição de mudar ninguém. A pessoa até muda, mas para manter uma certa aparência, mas a mudança radical, real, não aconteceu na vida dessa pessoa. E com o tempo se manifestará exatamente que não houve mudança nenhuma. Então precisamos acreditar nessa condição de aceitação. Aceitação. Outra coisa que é muito importante para fortalecer o relacionamento é a atenção. Às vezes prestamos mais atenção num jogo de futebol, num filme, do que nas nossas esposas. Às vezes a gente, nós homens, eu vou falar como, somos um pouco desligados. Um pouco desligados. A Regina esses dias, ela arrumou a sobrancelha e ficou assim, cara a cara comigo. Eu falei, você está olhando o quê? Vai me bater agora? Apesar que eu nem me atrevo, porque é o tamanho da negona, né? Não sou nem louco de levantar nem a voz. E eu olhando para a cara dela, você não percebeu nada não? Tem que falar assim, né? Sobrancelha, arrumei é mesmo, ficou bonita, né? Ficou melhor. Então, irmãos, sabe, a gente não presta atenção. Entendeu? Às vezes no diálogo, a mulher está falando, você está concordando, mas você está prestando atenção numa coisa, você está dando atenção. Então, dê atenção para a sua esposa. Esposa, dê atenção para o marido. Nada é mais importante do que essa relação. Sabe, irmão, tem pessoas que engolem palavras. Sabe, a pessoa está falando, está engolindo. Não está mastigando, não está, sabe, saboreando, não está entendendo, não está prestando atenção do que a esposa está falando, no seu sentimento, está revelando. A palavra revela sentimentos. Então a gente precisa parar um pouquinho e prestar mais atenção. Sabe, irmãos? Isso é importante na questão da relação. O que fortalece também é afeição. O que é afeição? Carinho. Por que será que a Bela se apaixonou pela fera? O que a fera tinha? Horrível. Sabe aquele seriado Não é Mamãe? Dinossauro? Ele é feinho, não é feinho? Não é feinho? Zoiudão, boca grande, feinho. Mas as crianças são apaixonadas por eles. Então não é a beleza física que encanta. Sabe o que é? A afeição, o carinho. Eles são carinhosos. Sabe, irmãos? O que cativa, o que fortalece o relacionamento é isso, não é a beleza exterior. A beleza física não é charme, não é dinheiro. Sabe o que é? É justamente essa afeição, o carinho, o gesto. Quantos que não existe mais essa questão? Mas é lógico. Se você já pegou o peixe, para que você precisa da isca? Muitos pensam assim, quando precisava pescar o peixe, usava isca. Era a gentileza de abrir a porta do carro, da caixa de bombom, de um telefonema. Mas já acabou, já conquistou o peixe, para que a isca? Joga a isca fora. Entendeu? Então as gentilezas, o carinho, a afeição, ela tem que estar ainda presente para fortalecer o relacionamento. São coisas que parecem bobagem, mas isso é importante no relacionamento. Isso vai fortalecendo. Isso aí vai sustentando a família, o lar. Você pensa que a criança não gosta? Que ela não se sente feliz quando ela vê um pai e a mãe se abraçando? Dentro de casa mesmo. Há um beijo no rosto, um gesto de carinho. A criança se sente num lar abençoado.
Sabe, irmãos, você está estabelecendo a sua família, você tem condições para fazer isso, esse poder está em tuas mãos. Deus considera tão importante essa relação conjugal, que está escrito lá em Deuteronômio, quando o varão se casava, ele recebia 1 ano para ficar em lua de mel. Olha que maravilha, 1 ano em lua de mel. A lei mosaica estabelecia isso. Isso para mostrar como que Deus, irmãos, Ele ama essa relação conjugal e quer o melhor para o casal, tá? Admiração. Admiração. O que é admiração? É elogios. Como você está bonita, como você está bem vestido. Sabe, irmãos, a gente acha que por ser homem, a gente fala isso, a gente está se entregando, a gente está se colocando na mão delas, a gente está fazendo o papel de um ser inferior, e não é nada disso, irmãos. Como precisa, às vezes, ter essa questão de admiração, porque se você não elogia a tua mulher, pode ser que muitos aí fora elogiem, mas ela espera vir isso de você, entendeu? Se ela está com você é porque ela ama você, pode ter certeza disso. Se ele está com você, é porque ele ama você. Então elogie, sabe? Elogie mesmo, de coração. Então admire a tua esposa, admire o teu esposo. É isso que a palavra de Deus estabelece para nós fortalecer a nossa relação. E só para terminar, outro ponto que fortalece muito a relação é a atividade. Atividade. Tem gente que aceita Jesus, irmão, não sai mais da igreja. Eu congreguei numa igreja que era culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem folga. Fora as horas extras que tinha, né? E aí, irmão? E a família? Como é que fica aí? Entendeu? Como é que fica a família? Diz que tinha uma irmã que aceitou Jesus. Consagração de manhã, tarde da bênção, à tarde, culto à noite e vigília à madrugada. Essa gostava de igreja, né, irmãos? Constantemente, permanentemente. Não saía dos montes. Não saía das vigílias. Consagrações. Está errado fazer isso, pastor? Não. Não. Se você conseguir administrar tudo isso aí, e a família, sua vida, seu trabalho, maravilha. É muito difícil, mas se conseguir, glória a Deus. Só que ela não conseguia. As notas dos filhos estavam baixas, o marido estava insatisfeita, e o diabo colocou na cabeça dele que ela estava tendo uma relação com o pastor, porque não saía da igreja. Você deve ter alguma coisa com o pastor da tua igreja. É isso que a pessoa já começa a pensar, porque você não sai da igreja, o que está acontecendo? E veja que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Não saia da igreja. E aí relaxou. Marido chegava do trabalho, olha, a comida está na geladeira, a carne está ali, você pega, esquenta, frita o ovo que eu estou indo para a igreja. O que ela estava fazendo? Ela estava destruindo o lar. As crianças, põe na frente da televisão, que a televisão educa. E o pastor, muito sábio, ficou sabendo dessa atitude dessa irmã. Ele chamou ela, sentou com ela, aconselhou ela, falou, você está fazendo tudo errado, filha. Não é assim que se faz. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que você ganha o seu esposo sem não adianta, não, você tem que ir para a igreja, não, você tem que aceitar Jesus, esse comportamento seu só Deus muda. Não vai mudar nunca. O que ela fez? O pastor aconselhou ela, começou a mudar a atitude. Não começou a frequentar todos os cultos, começou por aí, com permissão do pastor. Começou a vinda do seu esposo, quando chegava, ela já estava de banho, tomado banho, a janta quentinha em cima da mesa, ela aguardando ele para jantar junto. Foram atitudes que ela foi tomando, pela orientação do pastor, que começou a ter o quê? Uma mudança no seu lar. E ele chegava e dizia o seguinte, você vai para a igreja hoje? Não, hoje eu não vou, hoje a gente vai jantar junto. Ou vamos assistir um programa junto, uma televisão. E começou a frequentar mais o convívio familiar, igreja também, mas com moderação. E um dia ele chegou cedo e falou, olha, põe a janta então para adiantar que hoje eu quero fazer uma surpresa para você. Ela falou, que surpresa? Falou, não, eu vou tomar um banho, depois que jantar a gente vai dar uma saída. E ela
Acabaram de jantar, falou: hoje eu quero ir na sua igreja conhecer o seu pastor, conhecer a sua igreja. E ela achou até um pouco isso, eu falei: vai pegar ele de pau. E foi. Chegou lá, conheceu o pastor, assistiu o culto, e disse que na hora que o pastor fez o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador. E ela perguntou para ele: o que fez você mudar tão radicalmente? E ele falou: foi a sua atitude. Às vezes nós queremos cobrar. Você muda ele ou ela com as suas próprias atitudes. Amém? Atividade. Quanto tempo faz que você não leva a tua esposa a um passeio? Que não sai junto? Sabe? Às vezes, principalmente nós, às vezes obreiros, ficamos muito ligados a essa questão de ministério, de preparar mensagem, de ler a Bíblia, de estudar. Ah, irmão, mas tem que ter uma hora que você, sabe? Tem que sair com a família, sabe? Tem um momento que você tem que compartilhar sim essa união. Por quê, irmãos? Porque eu já falei, em primeiro lugar é Deus, segundo família, terceira é a igreja. Entendeu, irmãos? Então precisamos unir, por quê? Porque aí a família unida, o casal unido, o que vai acontecer? A família também vai ser a igreja também vai ser uma bênção. Casais harmoniosos, felizes, contentes, não tem espaço para o diabo trabalhar, e Deus vai abençoando a família. Amém, irmãos?